Esqueçam o sussurro de Don Corleone e o brilho dos mitos de Hollywood. A verdade é muito mais primitiva e, por isso, mais interessante. A história do surgimento da máfia americana, na virada dos séculos XIX e XX, não é uma crônica de guerreiros com um código de honra. É um livro de contabilidade escrito com sangue nas ruas poeirentas do Lower East Side. Não nos interessa quem puxou o gatilho, interessa-nos quem pagou pelas balas e que lucro o disparo trouxe. Mergulhamos num mundo onde o medo era a mercadoria mais líquida e a violência, a ferramenta de gestão mais eficaz. A questão central da nossa investigação é: como é que grupos criminosos, compostos por camponeses sicilianos analfabetos, conseguiram num país estrangeiro, sem conhecimento das leis e da língua, construir uma economia paralela que funcionava com a eficiência de uma corporação? Que instrumentos financeiros inventaram? Como geriam os riscos e como mantinham os registros no seu Caixa 2? Para responder a esta pergunta, faremos uma autópsia desta máquina criminosa, estudando os seus 5 nós cruciais, as suas 5 histórias de base. Seguiremos toda a evolução do seu pensamento financeiro. Começaremos pela ferramenta mais rudimentar, a extorsão da mão negra, que funcionava como uma franquia viral e cruel. Depois, veremos como o caos se transformou num sistema, através do elegante mecanismo do monopólio alimentar. A seguir, analisaremos como a máfia criou o seu próprio Banco Popular, a lotaria clandestina, que drenava diariamente milhões de cêntimos dos bairros pobres. Depois disso, estudaremos a sua tentativa de tomar o controle da própria fonte da riqueza, a máquina de imprimir dinheiro falso. E, finalmente, analisaremos o auge do seu poder inicial, a extorsão dos sindicatos, que lhes permitiu cobrar tributos não mais a comerciantes individuais, mas a setores inteiros da indústria de Nova York. 5 histórias, 5 etapas na construção de um império das sombras. Mas nenhum destes esquemas teria funcionado se não existisse um ambiente perfeitamente fértil para ele. A Nova York do início do século XX não era apenas uma cidade. Era um caldeirão fervente, onde se misturavam a miséria, a ambição e a total indiferença das autoridades. Milhões de imigrantes do sul da Itália, fugindo da fome, acabavam em guetos onde as leis e os conceitos americanos não se aplicavam. Eles não confiavam na polícia, que consideravam um instrumento de um estado estrangeiro e hostil. Este vácuo de poder foi preenchido pela máfia, que ofereceu o seu próprio sistema alternativo de justiça e ordem. A corrupção permeava tudo. A máquina política de Tammany Hall vendia cargos e proteção contra a perseguição. Qualquer polícia, qualquer juiz, tinha o seu preço. Neste ecossistema, o crime organizado não era uma doença, mas um órgão natural e até necessário, que regulava a vida daqueles que a sociedade oficial havia rejeitado. Foi neste solo em decomposição que cresceram os impérios financeiros que vamos estudar. Antes de existirem estruturas, hierarquias e chefes, havia o caos. E esse caos tinha um nome: La Mano Nera, a mão negra. Não era uma organização como a Cosa Nostra. Era uma ideia, um modelo de negócio viral, acessível a qualquer um. O medo era o seu produto, e a carta de ameaças, a sua proposta comercial. Aparecia debaixo da porta de uma mercearia, ou no camarim de um cantor de ópera, trazendo consigo não apenas uma exigência de dinheiro, mas uma sensação de desamparo absoluto. Pois a vítima, geralmente um imigrante, compreendia que recorrer à polícia americana era inútil e mortalmente perigoso. Era considerado uma traição. Assim, os criminosos transformavam o isolamento social de toda uma comunidade no seu principal ativo. Passamos a uma história que mostra como este mecanismo primitivo funcionava até contra os mais ricos e famosos. Novembro de 1908, Nova York. No camarim do maior tenor do mundo, Enrico Caruso, no Metropolitan Opera, é entregue uma carta. Lá dentro, rabiscada no italiano macarrônico, a exigência de pagar $2.000, hoje mais de $60.000, e um desenho grosseiro de uma mão negra. A ameaça era clara. A recusa custar-lhe-ia a saúde e, possivelmente, a sua voz divina. Caruso, um homem do mundo que ganhava fortunas, encontrou-se na mesma armadilha que o pobre merceeiro de Little Italy. Em pânico, ele paga. Mas isso apenas aguçou o apetite dos extorsionários. A carta seguinte já exige $15.000. Desta vez, Caruso, superando o medo, recorre à única pessoa em quem os italianos confiavam, o tenente Joseph Petrosino, chefe do esquadrão italiano da polícia de Nova York. Petrosino elabora uma operação.
dá a Caruso um envelope com notas marcadas e envia-o para um encontro junto a uma loja discreta em Brooklyn. No momento da entrega do dinheiro, a polícia prende os extorsionários. Eram membros comuns do gangue Morello, que decidiram ganhar um dinheiro extra. Agora, vamos dissecar a lógica financeira deste esquema. A Mão Negra é um projeto de capital de risco criminal com uma rentabilidade quase infinita. O investimento inicial, uma folha de papel e tinta. O lucro potencial, milhares de dólares. Era uma franquia aberta. Qualquer um podia usar a marca estabelecida, Mano Nera. E cada novo crime cometido sob esse nome trabalhava para a reputação de todos os outros franqueados. A contabilidade era feita de cabeça ou em pedaços de caixas de charutos, primitiva, mas absolutamente inacessível para a polícia. O principal ativo não era a força, mas a informação. Saber qual dos vizinhos vendeu uma casa, recebeu uma herança ou simplesmente estava a ter sucesso nos negócios. Era a forma mais feia de rede social, onde o sucesso de um se tornava motivo para a ameaça de outro. Este ambiente caótico e cruel era também uma espécie de incubadora de negócios. Aqueles que demonstravam neste ofício sangrento as maiores capacidades organizacionais, em breve passavam para o nível seguinte, mais sistêmico. Mas o sistema não era todo poderoso. Tinha um inimigo, e o inimigo era inteligente, determinado, e o mais importante, era um dos seus. O detetive Joseph Petrosino, um imigrante de Salerno, era um verdadeiro pesadelo para a máfia e para a Mão Negra. Ele entendia a mentalidade deles, falava os seus dialetos e desprezava a omertà, a lei do silêncio que paralisava a justiça. Ao liderar o esquadrão italiano, transformou-o na primeira unidade dos Esaúmarios de combate ao crime organizado. Petrosino era um inovador. Criou um enorme ficheiro com fotografias e impressões digitais de milhares de criminosos italianos, rastreando os seus movimentos entre o EUA e a Itália. Ele não esperava pelo crime, agia preventivamente, infiltrava agentes, desmantelava gangues antes que pudessem ganhar força. Para milhares de imigrantes honestos, ele era o único símbolo de esperança. Para os criminosos, uma ameaça mortal. Foi exatamente por isso que, em março de 1909, durante uma viagem a Palermo para recolher informações, foi seguido e assassinado. A sua morte tornou-se um sinal para a máfia. O inimigo mais perigoso fora eliminado. O caminho estava livre. O assassinato de Joseph Petrosino em 1909 teve um efeito retumbante. A máfia não apenas eliminou um inimigo, ela fez uma declaração. Agora o jogo seria a um nível superior. Os líderes da nova geração do mundo do crime, como Ciro Terranova, compreendiam que o terror caótico da Mão Negra era um beco sem saída. Atraía demasiada atenção e proporcionava um rendimento demasiado instável. O verdadeiro poder e o verdadeiro dinheiro não residiam em intimidar indivíduos, mas em controlar os sistemas dos quais todos dependiam. E o sistema mais importante era o da distribuição de alimentos. Para que extorquir $20 de um merceeiro se se pode forçá-lo, a ele e a centenas como ele, a pagar 2 cêntimos a mais por cada caixa de legumes? A questão já não era como tirar, mas como taxar a própria vida. Imaginem o movimentado Bronx Terminal Market nos anos 1920. É o coração através do qual a comida chega à cidade. E este coração tem o seu próprio cardiologista, Ciro, o rei da alcachofra Terranova. No papel, ele é um respeitável homem de negócios, proprietário de uma empresa de importação e exportação. Na prática, ele construiu um monopólio verticalmente integrado impecável. Os seus agentes na Califórnia forçavam os agricultores a vender a colheita de alcachofras apenas às suas empresas. Em Nova York, nenhum grossista podia comprar este produto até que fosse processado pela empresa de Terranova. O preço, entretanto, subia magicamente em 30% a 40%. Se algum comerciante independente tentasse trazer alcachofras de outro estado, o seu caminhão sofria um acidente, o seu armazém incendiava-se e ele próprio era aconselhado a não se meter mais nesse negócio. Terranova raramente recorria à violência pessoalmente. Não precisava. O sistema funcionava como um relógio e a sua reputação era a melhor garantia de obediência. Vamos dissecar o mecanismo. Isto não é apenas extorsão. É um exemplo clássico da captura de um gargalo na cadeia logística. Terranova percebeu que não era preciso controlar milhares de agricultores e milhares de lojas. Era preciso controlar um único nó, o mercado grossista, por onde passa toda a mercadoria.
Essencialmente, ele criou uma alfândega privada e criminosa. Qualquer importação de alcachofras para a sua área de influência era taxada com uma tarifa que ia diretamente para o seu Caixa 2. A contabilidade aqui sobe a um novo nível. Já não são pedaços de papel, mas um registro completo de fornecimentos, controle de preços e gestão de fluxos de caixa através de empresas de fachada legais. Tal rendimento não é apenas estável e previsível, mas também parcialmente lavado, pois provinha de uma atividade comercial real. Foi um enorme passo em frente. A máfia deixou de ser apenas um parasita, começou a integrar-se no próprio tecido da economia legal. Mas vamos parar por um momento e fazer uma pergunta. O controle sobre o mercado de alcachofras não soa insignificante? É realmente possível construir um império criminoso com base nisso? Talvez esta história, inflada pelos jornais, fosse apenas uma fachada, uma cortina de fumo que escondia negócios mais sombrios. E quais eram os limites deste poder? Era possível intimidar um pequeno merceeiro, mas o que acontecia quando seus interesses colidiam com o verdadeiro poder corporativo, por exemplo, com as redes de supermercados emergentes? Este modelo era eficaz dentro de uma comunidade étnica fechada, mas era escalável. Ao transformar-se de um bandido fantasma num rei da alcachofra público, não se tornava o chefe da máfia um alvo mais vulnerável para procuradores ambiciosos e políticos de um novo tipo, como o futuro presidente da Câmara LaGuardia, que declararia guerra precisamente à Terra Nova. Talvez este passo para a legalização não tenha sido uma evolução, mas o primeiro passo para uma armadilha. As perguntas que fizemos não eram hipotéticas. Os próprios líderes da máfia compreendiam a vulnerabilidade de um negócio baseado no controle de bens físicos. Tal negócio deixava rastros, podia ser seguido e atacado, como fez o presidente da Câmara LaGuardia nos anos 30, ao destruir simbolicamente as alcachofras de Terra Nova nas ruas da cidade. Era necessária uma outra fonte de rendimento. O negócio criminoso ideal deveria ser invisível, descentralizado e funcionar com dinheiro vivo. E o mais importante, os clientes deviam vir por si próprios, de livre vontade. A solução não foi encontrada no domínio do medo, mas no da esperança. A máfia não inventou o jogo, mas transformou a lotaria clandestina, conhecida como policy, ou jogo do número, numa bomba financeira incrivelmente eficaz, que transferia diariamente milhões dos bolsos dos pobres para o Caixa 2. Era um ritual diário, entrelaçado no próprio tecido da vida dos bairros de imigrantes. Uma dona de casa, interpretando o seu sonho, apostava 5 cêntimos no número sonhado. Um trabalhador das docas apostava uma moeda no número do seu cartão sindical. As apostas eram aceites em todo o lado. Na barbearia, na tabacaria, na pastelaria. O runner, cobrador, anotava o número num pedaço de papel fino, rasgava-o ao meio e dava uma parte ao cliente como recibo. A genialidade do sistema residia na sua aparente honestidade. O número vencedor de 3 dígitos não era designado pela máfia. Era retirado de fontes públicas que não podiam ser falsificadas. Na maioria das vezes, eram os 3 últimos dígitos do relatório diário do Balanço do Tesouro dos Imagno-Siniwa, que eram impressos em todos os jornais da tarde. À noite, todo o bairro estudava os jornais, e na manhã seguinte, o runner pagava o prêmio sem demora. Esta fiabilidade criava uma confiança ilimitada no sistema. Agora, vamos dissecar o núcleo matemático desta máquina. A probabilidade de adivinhar um número de 00 a 999 é de 1 em 1000. Mas o banco, a organização criminosa que detinha o território, pagava o prêmio a uma taxa de 600 para 1 e, por vezes, até 500 para 1. Esta diferença de 40 a 50% não era apenas lucro, mas um rendimento matematicamente garantido do sistema. Era o imposto perfeito sobre a esperança. Do ponto de vista da contabilidade, foi um avanço. A organização teve de criar um complexo sistema de registro para processar dezenas de milhares de apostas diárias, para rastrear os fluxos de dinheiro de centenas de runners e para detectar fraudes dentro das suas próprias fileiras. Uma analogia compreensível, não é apenas uma lotaria, mas um sistema bancário privado para os pobres. Funcionava como uma enorme rede de recolha de microdepósitos, as apostas, transformando-os num capital colossal e líquido. Foi este fluxo de dinheiro vivo, puro e anônimo que se tornou o combustível para as operações mais importantes da máfia. Suborno de juízes e políticos, financiamento de guerras com concorrentes e investimentos em projetos novos e mais caros. O controle sobre os sindicatos deu à máfia poder e um rendimento estável.
Parecia que o cume tinha sido alcançado. Eles tinham aprendido a redistribuir o dinheiro existente na economia a seu favor. Mas para as mentes mais ambiciosas, como Giuseppe Morello, isso não era suficiente. Todos os seus rendimentos, desde a extorsão até a lotaria, dependiam de fontes externas. O passo seguinte exigia uma independência financeira absoluta. Foi a ideia mais arrogante e perigosa de todas. Para que tirar o dinheiro dos outros, se se pode criá-lo? Para que ser um parasita no corpo da economia, se se pode tornar o seu coração falso, bombeando sangue falso pelas suas veias? Era brincar com o fogo ao mais alto nível, um atentado direto ao monopólio do Estado, um crime que as autoridades federais, ao contrário da polícia local corrupta, nunca perdoavam. Em 1909, agentes do Serviço Secreto do Zebimuu Primala, a agência criada para combater os falsificadores, notaram uma tendência alarmante. Por toda Nova York e arredores, começaram a surgir notas falsas de 2 e 5 dólares quase perfeitas. A investigação, como um fio, estendeu-se dos vendedores de rua aos grossistas, e por fim, levou ao império de importação de Ignácio, o Lobo, Lupo. Mas ele era apenas o distribuidor. A fábrica localizava-se numa quinta tranquila em Highland, a algumas horas de carro da cidade. Lá, na cave, sob o controle pessoal de Giuseppe, mão de gancho, Morello, trabalhava um hábil gravador, Antônio Secala, trazido especialmente da Sicília. A operação foi montada em escala industrial. O dinheiro recém-impresso era transportado para Nova York, onde, através de uma rede de mercearias e tabernas de lupo, era lenta e cuidadosamente introduzido em circulação, principalmente como troco. Mas em novembro de 1909, os agentes federais atacaram, prendendo toda a cúpula do gangue diretamente na quinta, juntamente com as chapas de impressão e maços de dinheiro fresco. Qual era o sentido econômico desta fraude? Não era apenas uma tentativa de imprimir dinheiro para despesas correntes. Era uma ferramenta estratégica para financiar o crescimento. O dinheiro falso era usado como capital semente para novos empreendimentos criminosos e como fundo para travar guerras com concorrentes. Isto permitia expandir o império sem arriscar o dinheiro limpo, obtido de outras extorsões. Essencialmente, Morello e Lupo criaram o seu próprio banco central privado, que podia realizar uma emissão ilimitada para as necessidades da sua economia paralela. A analogia aqui é uma emissão ilegal de ações. Isto permitia-lhes angariar recursos do nada. No entanto, o risco era colossal. Ao contrário de um assassinato ou extorsão, que podiam ficar impunes graças à corrupção, a falsificação de dinheiro era um ataque ao próprio Estado. A sentença severa, 25 e 30 anos de trabalhos forçados para Morello e Lupo, serviu de lição para a geração seguinte de mafiosos. Com o governo federal não se brinca a estes jogos. O fluxo de dinheiro da lotaria clandestina deu à máfia um recurso sem precedentes, capital líquido. Mas o dinheiro pelo dinheiro não era um fim em si mesmo. O capital tem de trabalhar, tem de comprar poder. Os líderes da nova geração, como Lucky Luciano e os seus parceiros Meyer Lansky, Lepke Buchalter e Gurra Shapiro, entendiam isso melhor do que ninguém. Eles olharam para o panorama econômico de Nova York e viram uma nova e colossal força: os sindicatos. Na indústria do vestuário, nos transportes de mercadorias, nos transportes, em todo o lado, os trabalhadores uniam-se, exigindo melhores condições. Estes sindicatos tinham enormes fundos de membros e, mais importante, tinham um botão capaz de parar toda uma indústria: a greve. O pensamento criminoso deu um salto genial e cínico. Para que lutar contra esta força, se pode liderá-la? Imaginem o Garment District de Manhattan no final dos anos 20 e início dos anos 30. Milhares de pequenas fábricas competem umas com as outras em condições extremamente duras. A principal dor de cabeça de qualquer proprietário são os conflitos laborais e as greves, que podem levar à falência. E eis que entra no seu escritório um homem discreto e faz uma proposta. É um homem de Lepke Buchalter. A proposta é simples. O proprietário paga uma certa quantia por ano à Associação de Buchalter. Em troca, ele obtém paz industrial total. Quaisquer tentativas dos trabalhadores de organizar uma greve serão brutalmente reprimidas. O nível salarial será fixado a um nível favorável para o proprietário. Como é que isto funcionava? Buchalter e o seu gangue primeiro tomavam o controle das células locais dos sindicatos, usando violência e chantagem para promover os seus homens a cargos de liderança.
Depois disso, o sindicato, de protetor dos trabalhadores, transformava-se no seu supervisor. Para os dissidentes, havia os seus próprios argumentos: ácido na cara, pernas partidas, desaparecimentos sem deixar rasto. O executor deste trabalho era a famosa Murder Inc. Vamos dissecar este modelo econômico. É o auge do empreendedorismo criminal. A máfia deixou de ser apenas um extorsionário. Tornou-se um árbitro das sombras, um mediador indispensável entre o trabalho e o capital. Vendia um produto único que mais ninguém podia oferecer: estabilidade garantida. O Caixa 2 aqui era alimentado por 3 fontes. A primeira, pagamentos diretos dos proprietários das fábricas por proteção contra os seus próprios trabalhadores. A segunda, desvio de dinheiro diretamente da Caixa e dos fundos de pensão do próprio sindicato. A terceira, subornos de empresas pela celebração de acordos coletivos vantajosos que prejudicavam os direitos dos trabalhadores. Uma analogia compreensível é um Ministério do Trabalho privado e criminoso. Emitia licenças, resolvia disputas e estabelecia as regras do jogo para setores inteiros da economia. Pela primeira vez, a máfia obteve controle direto sobre negócios legais, integrando-se profundamente na sua estrutura. Já não era uma atividade parasitária, mas uma gestão paralela, que lançou as bases do seu poder por décadas. Assim, percorremos todo o caminho, desde uma carta de ameaça suja até a nossa própria máquina de imprimir. Agora, olhando para trás, não vemos apenas um conjunto de esquemas criminosos, mas um organismo coeso e em evolução. As nossas 5 histórias de base são os 5 órgãos vitais deste sistema. A extorsão da mão negra eram as suas presas e garras, uma arma primitiva para a acumulação inicial de capital. O monopólio alimentar era o seu estômago, que digeria negócios legais, extraindo um lucro estável. A lotaria clandestina era o seu sistema circulatório, assegurando um fluxo contínuo de dinheiro vivo. A extorsão nos sindicatos tornou-se o seu cérebro e sistema nervoso, permitindo-lhe controlar setores inteiros da economia. E a falsificação de moeda era o seu coração, uma tentativa perigosa e desesperada de bombear o seu próprio sangue para se tornar completamente autônomo. Cada um destes sistemas cumpria a sua própria tarefa, criando em conjunto um império das sombras surpreendentemente resiliente. E agora podemos dar uma resposta final à nossa questão principal. A contabilidade do Caixa 2 da máfia primitiva não era um sistema de registro, mas um sistema de controlo. Eles não registravam números, eles capturavam processos. A sua genialidade residia na capacidade de encontrar e monetizar vulnerabilidades. A vulnerabilidade do imigrante perante o medo, a vulnerabilidade da cadeia logística no seu ponto mais estreito, a vulnerabilidade do pobre que se agarra à esperança, a vulnerabilidade do capitalista perante a revolta operária e, finalmente, a vulnerabilidade do próprio sistema monetário. Eles criaram o sistema operativo do mundo do crime, que se revelou tão eficaz que os seus princípios básicos funcionam até hoje. Os métodos mudaram, mas a lógica permaneceu a mesma. O princípio da mão negra vive em cada ataque de ransomware. A lógica do rei da alcachofra no controle dos corredores de trânsito pelos cartéis de droga. A matemática da lotaria clandestina nos milhares de milhões de volume de negócios dos casinos online ilegais. Esta contabilidade primitiva, nascida na miséria e na violência há 100 anos, revelou-se uma das invenções mais duradouras e sombrias do século XX. A investigação está